25 de outubro, nem todos serão salvos. Lemos em Gênesis capítulo 19 a história de Ló, lá morando em Sodoma e Gomorra. Então diz: ao anoitecer vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhe: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguirei o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram na casa de Ló. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens ímpios daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e queriam ter relações sexuais, os homens com aqueles 2 anjos. Veja a situação daquela cidade. Então, chegaram a arrombar a porta, no verso 9. Porém, os homens, os anjos, estendendo a mão, fizeram Ló entrar na casa e fecharam a porta. E os feriram de cegueira, os que estavam lá fora. Todos ficaram cegos. Então, Ló começou a entender que aqueles eram anjos de Deus, ele não sabia. No verso 13 diz assim: nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado, o pecado deles, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele estava fazendo graça com eles, e não vieram. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereçais no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e os tiraram e o puseram fora da cidade. Que paciência tem Deus, né? Às vezes ele fala, sai dessa situação, você vai morrer desse jeito, vai acontecer isso. E as pessoas ficam demorando. Eu vou pegar um negócio ali, eu estou esquecendo outro aqui, e vai postergando. E Deus às vezes tem que puxar pelo braço, mandar alguma coisa séria para que a pessoa acorda. A destruição está chegando. Havendo-se levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Isso é individual. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Depois que já tinham saído, né? Foge para o monte, para que não pereças.
Então agora dependia, Deus tirou eles daquela situação, mas agora dependia deles. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, uma pequena cidadezinha longe, não tinha quase habitantes. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Esta praga veio de Deus, não é o demônio que colocou, não. E subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e converteu-se numa estátua de sal. Ela estava ali, saindo da cidade, mas seu coração ficou na cidade. Às vezes nós saímos do pecado, mas nosso coração ficou no pecado. Isso faz dar aquela saudade, querendo voltar. Então, ela olhou para trás, tudo que eu estou perdendo, deixei uma vida de bens ali, e não saiu, mas meio contrariada, né? Então, tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como uma fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas. Foi aquele momento onde os anjos disseram aqui no verso 13, vamos destruir esse lugar. Deus havia dado já a ordem para eles, quando Deus lembrou-se da oração intercessória de Ló, deu a ordem para os 2 anjos, e aguardou eles saírem, e estava demorando e tal, os anjos pegaram pelo braço e foram tirando todo mundo. E antes de derramar o fogo e enxofre. Então lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló. Veja, lembrou Deus da oração de Abraão. E tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Veja que isso tem implicação naquilo que ele estava em Zoar, uma cidadezinha, mas a cidadezinha em volta também foram destruídas. E quando a coisa estava incendiando tudo, Ló falou com suas filhas, vamos sair daqui. E entrou numa caverna lá. Nós vamos morrer, nosso pecado vai matar nós. Ele tinha consciência que ele era pecador também. Mas ele creu em Deus, embora meio fraco, mas acreditou. Deus é misericordioso. E Deus, e ele levou Abraão, e Ló levou as 2 filhas e ficaram lá naquela caverna ali. Então veja, quantos habitantes tinha Sodoma? Não sabemos. Gomorra? Não sabemos. Cidades da Campinas? Nem sabemos. Quantas pessoas tinham no tempo de Noé? Não sabemos. Ali Noé salvou-se. Noé, sua esposa, as 3 filhas e os 3 filhos. As 3 filhas, os 3 filhos e as 3 noras.
Então, 3, 6, 8. Milhares que estavam ali. Lá em Sodoma e Gomorra, e na circunvizinhança, possivelmente milhares. Salvaram-se quanto? 4. Ló, a esposa e as 2 filhas. Deus tirou 4, mas salvou 3. Porque um não quis ainda. Quantos discípulos tinha Jesus? 12. Mas teve um que não quis. Deus respeita o livre-arbítrio. Deus respeita a decisão de cada um. Ele faz de tudo para salvar. De tudo. Inclusive usando cada um de nós para salvar os outros. Através de conselhos, através de orientações, de estudos, de exemplos, tanta coisa. Foi feito isso com todas as cidades, Sodoma, Gomorra e as cidades. Eles não eram ignorantes quanto ao pecado que estavam fazendo. Eles faziam porque queriam fazer. Insistiam em fazer. Então, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. A quantidade de perdidos será muitas vezes maior do que a quantidade de salvos. Embora o Apocalipse diz que uma multidão inumerável no mar de vidro são salvos, estarão na Nova Jerusalém. Uma multidão. Mas o tanto que se perdeu, a Bíblia diz, era como a areia do mar, incontável. Os que se perderam desde o pecado de Adão e Eva. Quantos bilhões de pessoas já passaram aqui? E alguns milhões serão salvos, porque eles não quiseram ser salvos. Então a intercessão de Abraão ajudou a salvar Ló. Que Deus foi misericordioso com ele, porque Abraão intercedeu. E também com a esposa. A esposa era para ter morrido junto com a cidade. Mas os anjos tomaram pela mão, foram levando. Mas não adianta pegar a pessoa, levar para o céu na marra. Uma hora a máscara vai cair. E da mulher de Ló caiu. Antes que fosse salva da cidade. Virou uma estátua de sal, junto com os habitantes de Sodoma e Gomorra. Então, não desanimem. Prega a mensagem. Mas eu falo, não aceita, até um parente que não aceita. Não tem problemas. Lembre-se daquela passagem que vimos ontem. Confesse seu pecado, se arrependam, orem uns pelos outros, para que sejas curado do seu pecado, curado da sua enfermidade, curado do seu problema. Então, quando você trabalha pelo outro, você recebe em dobro. Mesmo que a pessoa não se converteu, você também foi beneficiado.